Muito bem, pessoal. Debaixo da chuva aí, tremenda, vamos recapitular aí a aula sobre coordenação de tempo. Coordenação de tempo. Nós já vimos coordenação de amplitude, aplicada ao relé 50 instantâneo. Nós vamos ver hoje o conceito de coordenação de tempo, aplicada a esse CEP que está na figura aí, né? Uma fonte ligada à barra 3, que possui uma corrente de curto-circuito 3.500 A, um esquema de proteção 5150 denominado D, uma linha de 13,8 kV cujo limite de transmissão é 4 MVA e a barra 2 que é interligada através de um transformador de 3 MVA, 13,8 kV para 1240 volts. A barra de carga possuindo aí possuindo um motor, um CCM. Bom, os dados do motor estão colocados aí: 300 A de corrente nominal, 1240 volts de tensão nominal, uma corrente de partida 3 vezes a corrente nominal, um tempo de partida de 3 segundos e um tempo de rotor bloqueado de 8 segundos. Esse motor é alimentado a partir da barra 1, através de um cabo de corrente, limite máximo de corrente de 500 A. Esse motor e o cabo, né, eles são protegidos por um esquema de proteção de sobrecorrente 5150, denominado esquema A. Temos também aí um CCM, um centro de controle de motor de 1 MVA, alimentado por um conjunto de relé de sobrecorrente 5150, denominado esquema B. Um CCM aí já calculado a corrente nominal de 466 A. E ele tem um ponto, ou seja, existe um esquema de proteção aí que para 9.000 A de corrente opera em 0,6 segundos. Muito bem. Antes, então, temos que compreender as curvas dos relés de sobrecorrente temporizado. Então, precisamos compreender as curvas tempo versus corrente dos relés de sobrecorrente 51. Essa curva, né, ela decresce, o tempo de operação cai quando aumenta a corrente I relé. I relé é a corrente do equipamento protegido, é a corrente que passa pelo relé. É claro que se o disjuntor do equipamento protegido está aberto, essa corrente é zero. E ela aí aumenta, né, por exemplo, para a corrente nominal do motor, ok? Ela, no caso, valeria 300 A. Para a corrente de curto-circuito, ali na saída do disjuntor, essa corrente vale 9.000 A, que é seu valor máximo. Nesta equação do tempo de operação em função da corrente I relé, que é a corrente que passa pelo equipamento protegido, nós temos dois parâmetros que definem a curva, o K e o alfa, que depende do tipo da curva. Nós temos três tipos de curvas, chamado curva inversa, muito inversa, extremamente inversa, que define os valores de K e alfa. Dial é uma variável que define a curva. O dial pode variar aí de, por exemplo, 0,1, 0,2 a 15, a 20, a 100. Ele define a curva, porque K e alfa já estão definidos. Por exemplo, aí nós temos uma curva típica, não é? No eixo Y, o tempo de operação, e no eixo X, a corrente que passa pelo relé. Para valores de correntes maior do que o I de ajuste do 51, não é? Essa curva ela é válida. Abaixo ela não é válida, né? Para valores abaixo da corrente de ajuste do relé de 51, o tempo de operação é infinito. Então, por exemplo, né, se eu tenho uma corrente ali 900 A, 3 segundos, né? Ou seja, que seria 3 vezes a corrente nominal do motor e o tempo de curto-circuito. Apenas a curva do meio aí, ela serviria para fazer uma coordenação de tempo, tá certo? Porque o que é coordenação de tempo? É para uma determinada corrente, no caso 900 A, o relé só iria operar ΔT segundo depois. Ou seja, para o relé 900 A, não é? Ele entenderia como defeito a partir de 3 segundos mais 0,2, por exemplo, considerando 0,2 segundo ΔT de segurança,
E com isso aí, eu teria um ponto do relé, 3,2 segundos, 900 amperes. Então, sendo a corrente e relé 900 amperes e tempo de operação 3,2 segundos, a única incógnita minha aí, já que o K e alfa são definidos, depende do tipo da curva, seria o dial. Então, eu calcularia o dial, que seria, né, o dial de uma curva que passaria pelo ponto 900 amperes, 3,2 segundos. Está feita a coordenação de tempo deste relé com o transitório do motor, não é verdade? Tá certo? Olha lá, que é 3 vezes a corrente nominal, 3 vezes 300, 900. E tempo de operação, 3 segundos. E essa curva, né, tem que estar abaixo do tempo de rotor bloqueado, que é de 8 segundos. Né? Então, aí está mostrando, tá certo? Para 900 amperes, a partida é em 3 segundos. O relé envia o trip em 3,2 segundos e está abaixo, não é, do tempo de rotor bloqueado. É simples assim. Vamos em frente que atrás vem gente. Então, já falamos então, né, demos a introdução à coordenação de tempo. Vamos agora ver a filosofia da coordenação de amplitude para o relé 51, relé temporizado de sobrecorrente. O 51, como ele é temporizado, a filosofia de ajuste da sua sensibilidade é a seguinte: o I de ajuste do relé 51 tem que ser maior do que a corrente nominal do equipamento protegido. Por exemplo, no caso do motor, né, sua corrente nominal é 300, a corrente nominal do cabo é 500. Claro que nós temos que pegar aí a menor corrente nominal, que é 300 amperes. Por quê? Porque caso eu pegue aí os 500 amperes, né, e faço aí maior do que 500 amperes, aplicando um fator, por exemplo, 1,35 devido a erros no TC, erros no relé, e assim a própria corrente nominal, né, ela depende da tensão. Se a tensão tiver aí 5% acima da nominal, não é, para uma mesma a corrente é menor. Mas se ela estiver abaixo, a corrente é maior. Então, a corrente nominal do equipamento protegido, aí no caso, vezes 1,35, nos dá a corrente de ajuste do relé 51. Isso então, né, que a gente chama de coordenação de amplitude do relé 51. Nada mais é do que realmente ajustar a sua sensibilidade, o valor acima do qual ele irá perceber uma falta ou defeito. Abaixo dessa corrente, ele não faz nada. Então, seu tempo de operação é infinito, galera, infinito.